Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 14 da apostila 3, referente ao assunto verminoses e saneamento básico. Bom, nós vimos em aulas anteriores que algumas doenças são causadas por vermes. Nós estudamos alguns tipos de vermes, entre eles os nematóides e os plateumintos, que ocasionam certas doenças. Essas doenças, elas afetam toda a população, independente de sexo, idade, cor de pele ou classe social. Mas tem um porém. Elas ocorrem com maior frequência em áreas com saneamento básico deficiente e pessoas com condições precárias, ou seja, condições de hábitos de higiene precários. As verminoses são normalmente transmitidas pela ingestão de alimentos ou água contaminada e também pelo contato desprotegido com o solo que abrigam os parasitas, como por exemplo, que nós já estudamos, a teníase, que é presente ou no porco ou no boi, e esse tipo de carne mal passada, mal cozida, né? Pode estar contendo aí essas larvas que ao serem ingeridas provocam essa doença. Nós temos aí a esquistossomose, que é a famosa barriga d'água, onde as pessoas são contaminadas também por água e por alimentos que naquele solo cresceram, naquele solo que estava contaminado. Temos também a ascaridíase, que é a famosa lombriga, que também é através de águas e alimentos contaminados. Temos aí o amarelão, entre outros, né? Bom, o que seria saneamento básico? Quando a gente fala de condições precárias de higiene, nós temos que saber o que significa saneamento básico. Saneamento básico é o conjunto de cuidados que se tem com a água, o esgoto e o lixo. Então, toda vez que se fala em saneamento básico, temos que lembrar que é o tratamento da água, do esgoto e do lixo. Esses cuidados, eles são fundamentais na manutenção da saúde e do bem-estar da população. Toda pessoa deveria ter acesso a esses componentes, ou seja, água tratada, esgoto tratado e coleta de lixo. Mas, infelizmente, nem todos têm acesso a esse tipo de medida, provocando aí uma desigualdade social e um ambiente bem propício a doenças, principalmente as verminoses, que são doenças que se aproveitam aí da falta de condições de higiene. Esses cuidados composto por, né, o saneamento básico é composto por o abastecimento de água potável, então toda a água que chega em casa, né, a água encanada, é necessário que ela seja filtrada ou que pelo menos essa população tenha condições de ferver essa água, né? Então é uma água limpa, uma água já tratada e uma água que se tem condições de filtrar, né? Ou então de fervê-la para tornar potável. Também temos aí a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Então, todo lixo que uma pessoa ou uma família produz, ela deve ser devidamente armazenada em sacos apropriados e deve ser descartada num ambiente em que é possível a coleta desse lixo, né? Então, a gente tem aí um serviço de coleta de lixo, né? Da região, da prefeitura, do estado, e esse lixo é coletado e é levado, destinado a locais apropriados, como aterros sanitários, por exemplo,
ou incineração, no caso de lixo hospitalar, ou lixo que representa algum risco de vida, enfim. Então, esse descarte de lixo, ele tem que ser realizado por cada indivíduo num recipiente adequado, que é o saco de lixo, e deve ser descartado num local aonde haja essa coleta de resíduos sólidos por serviços apropriados da cidade, tá? Também tem aí a coleta e tratamento do esgoto. Então, todos os dejetos humanos, eles são coletados através de um sistema de encanamento, né? E ele é levado a uma central de esgoto, né? Onde todos os encanamentos são destinados naquela área. Então, todos os dejetos vão para o mesmo local. E quando chegam lá, né, nesse destino final, esses dejetos, eles passam por uma transformação química, onde ele é tratado, e essa água que foi tratada, né, que tinha os dejetos, mas através da neutralização por substâncias químicas, ela foi tratada, essa água aí, ela acaba sendo reutilizada. Então, aquelas águas de reuso que a gente usa para lavar a calçada, né? E lavar, por exemplo, outras coisas, né? Que se é possível usar com esse tipo de água, né? Lembrando que algumas populações não têm acesso a esse tratamento do esgoto. Então, os dejetos humanos, às vezes essas populações não têm nem banheiro, né? Elas fazem suas necessidades em algum saquinho, algum recipiente, e elas lançam aí principalmente em rios, né? Em córregos, jogam mesmo no solo, a céu aberto. Então, elas não têm esse sistema de encanamento que leva para uma central onde é tratado, né? Então, algumas pessoas ainda sofrem aí com essa falta de tratamento do esgoto e coleta adequada também. E aí nós temos aí a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas. Então, nós temos asfalto aí, né, na nossa cidade. E esse asfalto, ele tem um sistema de drenagem para que a água não acumule e não haja aí enchentes, né? As famosas enchentes. A nossa cidade ainda tem alguns pontos de enchente, dependendo da quantidade de chuva, né? Porque o sistema de drenagem às vezes é ineficiente, não dá conta, ou é um sistema de drenagem que está obstruído por algum problema, né? Então, nós temos aí as famosas galerias, os bueiros, né? São todos sistemas de drenagem do asfalto, uma vez que esse solo não absorve igual a terra, né? E aí, esse sistema de drenagem acaba levando essa água, esse excesso de água que o asfalto não absorve, para centrais também de tratamento, né? Uma central de esgoto, né? Então, uma central única ali para coletar essa água toda que não é absorvida pelo asfalto. E existem populações em situações precárias, onde nas ruas, né, onde moram, não tem asfalto e muito menos uma galeria, os famosos bueiros que servem para coletar esse excesso de água que não é absorvido. Então, como não possuem esse sistema de drenagem, essa água fica facilmente acumulada e ela provoca aí enchentes, acúmulos de poças, onde eventualmente ficam águas paradas e favorecem também outras doenças como a dengue, por exemplo. Então, essas pessoas que não têm acesso a condições básicas, né, como por exemplo viver em ambientes onde possui asfalto, onde possui sistema de drenagem, então ela acaba sofrendo também com esse excesso de água que é acumulado, tá?
E voltando um pouquinho no modo de transmissão das doenças ocasionadas por verme, ou seja, as verminoses, vamos ver como é que funciona, né? Então, na figura aí abaixo, nós temos aí também como bloquear a transmissão fecal-oral de doenças. Lembrando que fecal-oral é fezes para a boca, né? Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas a pessoa vai comer cocô, né? Para poder ficar doente? Não necessariamente, mas quase. Basta que a pessoa doente não higienize bem a mão para acabar passando esses micro-organismos para alimentos, para a água, né? Enfim, para um monte de coisas a fim de que contamine ela e outras pessoas. Então, vamos ver como é que funciona isso. Uma pessoa doente, ou seja, que possui a doença verminose, ela acaba evacuando em local inapropriado. Então, ao invés desses dejetos, essas fezes irem para uma central de tratamento de esgoto, como não possui essa central de tratamento de esgoto, esses dejetos são lançados no solo, a céu aberto, nos rios, nos lagos, né? Então elas ficam lá expostas, né? No lago, no rio, no poço, enfim. E aí o que vai acontecer? Essas fezes contêm larvas, né? Das pessoas doentes, né? Então, seja larva de lombriga, de esquistossomose, de teníase, enfim, contém as larvas aí nesse dejeto que foi lançado aí a céu aberto. E aí, como não tem coleta e tratamento de esgoto, o que vai acontecer? Essas fezes, elas vão sofrer ação de outros insetos, né? Como, por exemplo, mosca. Então, a mosca, ela pode pousar sobre as fezes e depois pousar sobre um alimento que está na sua mesa, né? E aí ela acaba transmitindo essa larva para o seu alimento. A sua mão, né? Que manipulou, às vezes, esse solo que estava contaminado ou essa água que estava contaminada, e aí você manipula o alimento, né? Porque você não higienizou as mãos. Esse solo muitas vezes serve também de plantação. Então, o solo que foi jogado dejetos humanos é o mesmo solo que se planta uma horta, por exemplo. E aí a pessoa vai consumir produtos da horta, só que esses produtos estão contaminados. Ou então essas fezes foram lançadas, por exemplo, num rio. E aí esse mesmo rio serve para coleta de água, para cozer os alimentos, para tomar banho, e essa água está contaminada, né? Quando nós temos o esgoto, o que vai acontecer? Ele vai para uma central, esses dejetos, lá ele sofre uma reestruturação química, né? Então ele é limpo, essas larvas são inativadas e quando essa água é reutilizada, ela é uma água que está neutra, ela não tem mais a doença porque ela foi neutralizada pelo tratamento químico, né? Então por isso a importância do tratamento de água, tá? E nos alimentos também, os alimentos devem ser sempre bem cozidos, os alimentos também devem passar por um processo de limpeza, né? Então, por exemplo, se for comer salada que é crua, que não dá para cozer, então ela deve ser bem lavada, deve-se adicionar aí o vinagre, né? Porque é uma substância química que vai neutralizar aí essa salada, enfim. E os hábitos de higiene pessoal, banho, limpeza das mãos, porque lembrando que as suas mãos vão preparar alimentos, vão tocar no outro, né? Então é muito importante também que a gente seja asseado. Bom, aqui nós temos duas fotos tristes, né? Mas porém muito condizente com a nossa realidade. Nós temos aí na primeira foto uma rua sem asfalto, né? Com várias casas. Essa rua sem asfalto não tem uma drenagem, né? Correta,
uma drenagem pluvial, que é aquela que a gente encontra nos asfaltos, como bueiros, galerias, etc. E casas, né, ao redor, moradias. Então, pessoas vivem aí, uma população vive aí. Então, o que a gente encontra? A gente encontra aí poças, né, água parada. O que significa essa água parada? Resíduo de chuva, né, que não tem drenagem adequada das vias. E esgoto também, é um grande esgoto a céu aberto, porque as pessoas também jogam seus dejetos aí, né? Então, não deixam dentro de casa, então acabam jogando seus dejetos aí a céu aberto. E isso acaba contaminando o solo, contaminando a água, né? E as pessoas vivem aí, então crianças brincam, pessoas caminham por aí, né? E aí o seu próprio corpo pode estar contaminado, né? Porque pisa nessa água. A barriga d'água, por exemplo, você ter contato com a água contaminada, é aquela doença do coçou-pegou, né? Então é super fácil de uma larva penetrar no pé quando se pisa aí nessa água contaminada, tá? Então, essa foto é bastante condizente com a nossa realidade. E aí, na foto de baixo, nós temos as famosas palafitas, que são aquelas habitações, aquelas casas construídas em cima de rios, de córregos, de lagos, né? Então, elas são suspensas aí por madeira, né? E aí, as pessoas constroem essas habitações, por quê? Justamente com essa intenção, a intenção de ter a água, né? Como um esgoto. Então, todos os dejetos, eles são lançados aí nesse rio, nesse córrego, nesse lago. Inclusive, algumas habitações, elas, ao invés de banheiro, né, de vaso sanitário, elas têm, na verdade, um orifício, um buraco, né, no chão dessa habitação, onde a pessoa, ao evacuar, ao urinar, essas fezes, essa urina, ela já cai diretamente no rio, no lago, no córrego, né? E acaba aí, lógico, contaminando essa água. Mas nessa mesma água, às vezes se tira algumas coisas, né? Então, por exemplo, nesse solo, acaba se plantando algumas coisas para consumo. Crianças também brincam nessa água, podem tomar banho nessa água, né? E aí essa água está contaminada. Então, é uma realidade também bastante condizente com o mundo atual, né? Então, existem ainda muitas populações em situações dessas, situações precárias, sem saneamento, né? Sem condições de lixo, elas jogam lixo aí também, né? Muitas vezes as enchentes acontecem porque as pessoas elas acabam depositando seu lixo por falta de coleta nas galerias, nos bueiros, né? E isso acaba entupindo os bueiros e as galerias e com isso não tem um sistema de drenagem eficaz, o que também pode provocar um acúmulo, que no caso são as enchentes, tá? No gráfico ao lado, nós temos uma situação bastante interessante. Ele é um gráfico do IBGE de 2018, ou seja, nós estamos em 2020, né? São 2 anos, alguma coisa deve ter mudado, mas não muito. Nós temos aí os brasileiros sem saneamento básico por região. Então, na nossa região sudeste, nós podemos ver que somos privilegiados, porque 13% só dos brasileiros não possuem saneamento básico, ou seja, água e esgoto tratado, coleta de lixo, sistema de drenagem, tá? Mas não é a mesma realidade que em outras regiões do Brasil, por incrível que pareça. Tamanho ano de 2020, nós ainda encontramos, por exemplo, na região norte, 82% dos brasileiros sem saneamento básico. Olha que coisa grave. Quase toda a população do norte sem saneamento básico. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia de que quase toda a população do norte vive nessas condições das fotos aí do lado? Olha que triste, né? Muito triste isso.
E é uma coisa tão fácil de se fazer, né? No tempo atual, onde se constrói tudo, se constrói rodovias, aeroportos, né? Enfim, grandes edifícios, transporte público como trem, metrô, e um sistema tão básico como esse, serviço básico como esse, de coleta de lixo e encanamento para esgoto e água potável, seja tão difícil de fazer. É muito triste isso, né? Nós temos aí, por exemplo, no Nordeste, mais da metade da população também sem saneamento básico. Centro-Oeste, praticamente metade da população sem saneamento básico. E no Sul, 35% da população sem saneamento básico. E olha que o Sul possui as cidades aí com maior índice de qualidade de vida, né? Mas ainda possui aí um número bastante expressivo sem saneamento básico. Tirando São Paulo e o Sul, praticamente metade da população das outras regiões não tem saneamento básico. Isso é uma coisa muito grave mesmo. Por isso que doenças básicas, como as verminoses, são tão difíceis de erradicar, por conta de que medidas simples de saneamento básico não foram implementadas até hoje. Bom, agora que vocês já contemplaram essa aula, gostaria que vocês realizassem a leitura complementar aí desse tema na apostila e façam aí anotações complementares no resumo de vocês, a fim de facilitar a resolução dos exercícios e também a fixação do conteúdo. Eu gostaria que vocês realizassem uma pesquisa sobre estação de água de tratamento e esgoto. Estação de tratamento. Então, como é que funciona? Né? Como sai da sua casa e vai para a central de tratamento? Qual a central de tratamento que nós temos, né? É uma só ou tem várias? Enfim. E como é que é feito esse tratamento, né? Qual é a sequência desse tratamento? Qual a separação de resíduos sólidos? A substância química que é utilizada, enfim. Então, todo esse processo minuciosamente detalhado, tá? E aí, vocês vão me enviar por e-mail destacado abaixo até a aula que vem, dia 2/6, ok? Bons estudos e até a próxima!